Agora eu vou falar um pouco sobre a concisão. A concisão, ela visa a objetividade e a clareza. A concisão nada mais é que uma técnica de expor toda a ideia necessária, né, no mínimo possível de palavras. E ela contribui para uma razoável duração e economia processual. Ela é informada pelos mecanismos de coerência e coesão textual, né? E só que a concisão ela se distingue da brevidade, né? A brevidade ela é escrever pouco, mas não necessariamente com qualidade. A concisão não, ela é você escrever com qualidade, mas sem enrolação, né? Tanto que ela é objetiva e clara. E aqui tem um exemplo. Formulamos o presente exercício mental para defender que a OJ número 199 da SBDI-1 do TST não atende todas as necessidades da realidade fática. Só que de forma concisa, né, e objetiva e breve, dá para dizer a mesma coisa. Ou seja, defende-se, portanto, que a OJ número 199 da SBDI-1 do TST não atende a todas as situações fáticas. Então, deu para se dizer a mesma coisa, só que, né, de forma bem breve. E agora eu vou falar um pouco sobre a formalidade e correção gramatical. Então, o que é a formalidade e correção gramatical? Um texto jurídico, ele deve ser formal, né? E a formalidade, ela exige a correção gramatical. Então, se você for escrever um texto, uma redação jurídica e etc., exige que seja formal, e sendo formal, exige a correção gramatical, né? Que é a correção, uso correto da língua portuguesa, objetividade, coesão, coerência. E na área jurídica, os textos argumentativos eles devem ser construídos de acordo com as regras jurídicas e processuais e deve ser combinado ao correto uso da língua portuguesa, né? A linguagem jurídica. Ou seja, o que deve ser empregado em textos jurídicos e etc. Que seja um vocabulário acessível e que prima pela compreensão imediata, né? E a linguagem formal e específica é diferente de um texto com exageros de expressões rebuscadas e etc. E a linguagem formal ela deve primar pela clareza, objetividade, coesão, coerência e a correção gramatical, né, que é atentar à língua portuguesa e não ser um texto só rebuscado de expressões e etc., mas um texto que seja de fácil compreensão, um texto que seja objetivo, né, e que se atende a todos esses critérios. Boa noite. Pessoal, boa noite. Meu nome é Fernanda, vou estar dando continuidade ao trabalho dos meus colegas e falando sobre objetividades, simplicidade e estilo. Tentar ser bem breve aqui, né, que nosso tempo é pouco. Objetividade é basicamente você ir direto ao assunto, sem ficar rodeando, sem ficar com a linguagem muito rebuscada, escrever do modo simples, conciso, coeso, coerente, de fácil compreensão. Porque o locutor, o leitor, né, se situe da forma mais clara possível da ideia central do texto, o que você quer passar para ele. Evitando repetições, prolixidades. O que é uma prolixidade? Quando você fala, não fala nada, na verdade.
Então, por isso que a gente fala, para evitar, né, pelo menos assim, foi assim que eu fui ensinada, né, por professores, o uso de repetições, né, seja de substantivos, pronomes, mais para frente eu vou estar falando. Uma boa escrita e domínio na língua portuguesa é necessário para que se torne possível uma comunicação concisa e clara, fugindo desse modo da falta de domínio e até mesmo da fuga ao tema, como eu já falei, né. É igual uma redação, né, gente? Redação não tem a tese. Assim, é a objetividade. Você tem que seguir aquela ideia. Você tem que estar em consonância com ela, desde a introdução, ao desenvolvimento e à conclusão do texto. Quando você foge daquilo, você fuga ao tema. Às vezes, inclusive, muitas pessoas erram por isso, você comete, às vezes, incoerência interna, externa, falha argumentativa e falácia. Então, por isso que é bom o domínio da norma, não vou falar da norma culta, né, da língua portuguesa em si. Então, um exemplo aqui de frase prolixa é: a vida na Terra poderia ser uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica e sossegada. Você vê a utilização do substantivo terra 3 vezes, que acaba deixando o texto, a frase repetitiva e prolixa. A frase correta seria: a vida na Terra poderia ser mais tranquila, pacífica e sossegada. A fim de evitar o uso desnecessário e repetitivo de substantivos, adjetivos, pronomes, entre outros, é viável a produção de textos objetivos, utilizando de frases curtas, evite o uso de intercalações excessivas, inversões desnecessárias. Na língua portuguesa, a gente tem o sujeito e o predicado. Então, quando você fala, o menino buscou a bola, essa é a ordem direta. A bola o menino buscou, isso é uma inversão desnecessária. Durante o texto todo, né? Às vezes tem autor que faz isso num texto que não é dirigido a um público que vai ser o nosso caso no direito, mas no nosso caso, essas inversões se tornam desnecessárias. Elimine o uso demasiado de adjetivos que confundam o texto, cancele os advérbios ou locuções adverbiais dispensáveis, economize o uso de pronomes pessoais, possessivos e indefinidos. Por exemplo, isso, isto, muita gente não sabe como utilizar e realmente é difícil. Pronome pessoal, meu, seu, possessivo, né? Isso é meu, desculpa, na verdade, pronomes pessoais, eu, ela. Então, você ficar utilizando disso muito acaba tornando seu texto assim, um texto rebuscado, um texto, como que eu vou dizer? Um texto chato de ler. Evite a ambiguidade e o uso de figuras de linguagem. Então, o ideal é que a gente não fique falando em duplo sentido, não fique utilizando de metonímia, de metáfora, eufemismo, não tem necessidade. É o mais simples possível. A linguagem objetiva, clara, coerente e coesa. Se eu pudesse resumir, seria isso. Se atém aos fatos e argumentos lógicos, abdicando de subjetividade. Como se fosse ciência, gente. Texto. É o fato. O fato é o argumento lógico, né? Você vai no fato e a partir do fato você vai desenvolvendo o texto. Não é eu penso, não, porque eu ouvi, minha avó falou isso, minha mãe, minha tia, não tem sentido algum. Então, e usar palavras pertinentes ao assunto é o público a quem é dirigido. Então, a gente escreve para o leitor. Para quem é dirigido, com que intuito, com qual objetivo? Você quer escrever para um público X, você vai escrever com uma comunicação e domínio da língua X. Se vai escrever para um outro determinado tipo de público, a linguagem é totalmente outra. Então, tem palavras pertinentes, em consonância ao assunto e ao público. E simplicidade. Simplicidade do texto se dá conforme o contexto e o leitor. Nesse sentido, de acordo com esses fatores, é possível escolher a linguagem adequada, seja ela em consonância com a língua culta padrão ou com a linguagem comum, e assim redigir textos bem elaborados, fluidos, interligados e que possam transmitir fidedignamente a mensagem ao leitor. Mas o que ele falou aqui? O que ele falou? Falou que, apesar de ter, que a gente deve optar por uma simplicidade do início ao texto.
do início ao fim do texto, como eu já venho falando, e escolher a linguagem adequada, como anteriormente eu falei, em consonância. Se necessitar, já está falando com o juiz, com o advogado, que seja utilizado a norma culta padrão, com as normas jurídicas e as normas da língua jurídica, né? Mas se você está falando, às vezes, assim, com um colega do curso, com sua mãe, com seu pai, ou uma pessoa mais simples também, de um conhecimento, não tem a mesmo conhecimento de área, você vai falar de uma forma mais simples. Então, para isso, é recomendado evitar expressões coloquiais, assim como o uso demasiado delas, que é o coloquialismo, o uso de jargões, gírias e frases clichês. Utilize palavras simples e acessíveis. Exemplo, votar é mais indicado do que sufragar. Sufragar, gente. Tipo, tá, muita gente que tem acesso à história, sufrágio universal, imagina, mas não tem necessidade. Faça o uso direto da ordem da frase, sujeito predicado, a fim de conduzir o leitor a uma interpretação mais acessível e explícita. Isso eu já havia comentado com vocês. Vou passar para o próximo slide. E é isso. Utilizar essas palavras simples e acessível. Resumidamente, seria isso. Utilizar a palavra... Dependendo do público, tudo bem, você pode utilizar sufragar, mas não é a palavra indicada na maioria dos casos. Estilo. O uso recorrente da retórica e de linguagem rebuscada dificultam e comprometem a clareza e objetividade que deve haver na redação jurídica, sendo desse modo inadequados ao que manda os manuais e atos normativos da língua jurídica. Então, isso quer dizer que, apesar do direito se utilizar muito da retórica, e às vezes de uma linguagem rebuscada, porque os manuais, os atos normativos da língua jurídica acaba sendo rebuscado para a maioria do público comum, que não é da área, né? Isso compromete a clareza e a objetividade. Então, a gente tem que agir em consonância com o que pede e o público. Se estiver conversando novamente, igual eu já citei, com o juiz, promotor, você vai utilizar o que manda os manuais e obedecer às regras. Mas, no mais, utilizar linguagem comum, com palavras e expressões no seu sentido comum. Orações na ordem direta, sem preciosismo, neologismo, que é a criação de palavras. Nossa, nada a ver, né? Nem imagino um texto assim, um texto sério. Neologismo é quando o texto, assim, é um texto de humor, ou um texto de ficção. Ninguém vai escrever no texto uma palavra que não existe, né? Que você criou na sua cabeça. Intercalações excessivas, jargão técnico, modismo e termos coloquiais. Isso eu já falei também. O uso correto do tempo verbal de modo homogêneo em toda escrita. Então, você tem que estar em consonância com o tempo verbal do seu texto. Eu ontem fui ao mercado e comprei laranjas. Eu ontem fui ao mercado e comprarei laranjas. Comprarei algo que você não fez, então o verbo não está em consonância. Né? Isso pode comprometer toda a escrita do seu texto, até a compreensão. Coerência da ideia de início ao fim, então você tem que, eu citei a tese da redação justamente por isso, que tem que estar em coerência, assim como no texto jurídico, a ideia do início ao fim, obedecendo à lógica e à racionalidade que deve existir para que o leitor possa compreender tudo que foi exposto ali, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido e vou passar para os meus colegas. Boa noite e obrigada pela atenção.